E aí, galera, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Will, e se você é aquele tipo de pessoa que vive com o livro dentro da bolsa, ou se você é do tipo que pede resumo pro chat GPT, vem comigo que eu tenho certeza que você vai gostar. Hoje eu vou ler para vocês um conto japonês. Esse conto, porém, não tem autor porque ele veio da tradição oral da cultura japonesa. Ou seja, ele já tem muitos anos de existência. E foi escrito lá pelos séculos 9 e 10. O nome do conto é Taketori Monogatari. Tá, gente? Ó, tô tentando gastar meu japonês aqui, tá? Não sei nada de japonês. O japonês é péssimo. Monogatari, pessoal, significa conto. E taketori, cortador de bambu. Então nós entendemos que o nome desse conto é A História do Cortador de Bambu. E detalhe, essa história, esse conto é o mais antigo que se tem registro, tá? O mais antigo. Vamos mergulhar no universo da cultura japonesa comigo? Bora? Há muito tempo atrás, em um local distante no Japão, vivia um taketori, um cortador de bambu, e sua esposa. Ele gostava do seu trabalho tanto que nem pensava em enriquecer. Gostava da sensação de liberdade ao adentrar na floresta dia a dia, procurando o precioso vegetal. Esse daí realmente, gente, é aquele cara que tem paixão pelo que faz, né? Humilde de fato. Preferia permanecer pobre e livre, fazendo o que gostava, do que trabalhar nas plantações ou em algum outro serviço onde poderia ganhar mais dinheiro, mas teria que obedecer regras, horários e supervisores. Gente, é o sonho de todo CLT, né? Ele se libertar de regras, horários e supervisores, né? Vamos lá. Taketori já tinha aí um mindset. Um dia, enquanto desbravava a floresta à procura de bambu, ele viu uma estranha e brilhante luz. Era algo incomum, mas ele não se amedrontou. Na verdade, se sentiu atraído por ela, que emanava uma sensação de paz. Curioso, seguiu a sua intuição e foi rumo à claridade. Curioso, né? Mas não estava sentindo nada de mal, né? Então, foi rumo à claridade que vinha de uma moita de bambu escondida entre os pinheiros. Normalmente ele ficaria espantado pelo fato daquela moita nascer num local que ele não esperaria, uma vez que sua experiência lhe permitia saber com muita precisão os locais onde bambus podiam crescer. Mas no momento a luz dominava os seus pensamentos, ou seja, não conseguia pensar mais em nada. Ele falou: "Ó, não era para ter esse bambu aqui, não." O brilho parecia irradiar de dentro de um ramo fino de uma das moitas maiores. Movido por uma força irresistível e inexplicável, o homem caminhou até o bambu e, num golpe de seu machado, o decepou pela metade. Então, cortou o bambu. Era uma dádiva dos deuses, ele pensou. Uma linda menininha. Um bebê em miniatura, de cerca de 10 centímetros de comprimento, estava acomodado no caule do bambu. Ela não se assustara. Na verdade, ria e transbordava alegria. Ele a tomou na palma de sua mão e deixou a floresta, a floresta rumo à sua casa, ansioso por mostrar seu achado à esposa. Gente, tinha um bebezinho de 10 centímetros dentro de um bambu, emanando luz e rindo, tá? Foi isso que o Taketori encontrou. Sua companheira ficou tão fascinada quanto ele pela beleza da menininha e considerou também como sendo uma dádiva divina. A gente só pode ser, né? Deixando cair lágrimas de emoção. Ela tomou a criança de seu marido, que com sua falta de jeito tentava segurar a menina como um saco de arroz, e a acomodou confortavelmente em seu colo, pensando no que deveria fazer, e concordaram que deveriam criá-la como uma filha. Tadinha do Taquetório, né? Ele segurava ela como um saco de arroz, porque ele é pai de primeira viagem, né, gente? Não vou julgar ele, porque eu também não sei segurar uma criança, tá, gente? Morro de medo de segurar qualquer bebê, de deixar cair no chão, então te entendo, Taquetório. Então, decidiram criá-la como uma filha, né? No dia seguinte, vai fazer o quê também?
botar pra adoção a criança que nasceu do bambu. Desculpa a digressão, gente. No dia seguinte, o Taquetório voltou ao local onde achara a criança. Talvez encontrasse alguma outra. Então ele queria gêmeos, né? Queria mais criança. Mas nada havia. Nem a luz, nem o bambu, e nem sequer aquela misteriosa moita. Também não havia sinais de que alguém a houvesse extraído. As únicas pegadas e marcas humanas eram as dele. Misterioso, ele pensou. Mas o mais incrível ainda foi quando, ao vasculhar o chão, achou uma pequena pepita de ouro. Ele a recolheu e de repente viu mais uma, e outra, e outra. Meu Deus, gente, qual é o endereço? Quero ir lá também. Colheu várias pequenas pedras de ouro até por fim recolher a última, a maior de todas. Como o homem não era ambicioso, ele era humilde, né? Gostava de ser pobre e livre, apenas pensava, ao voltar para casa, que com sua sacola cheia de ouro, agora podiam criar a menina adequadamente. Veja bem, ele podia segurar a criança como um saco de arroz, mas ele era um bom pai, estava pensando na criação da menina, né? E nas condições de dar uma vida boa para a menininha que nasceu do bambu. Sua esposa e ele ficaram eufóricos. E no dia seguinte ele voltou ao mesmo local, querendo mais ouro, né? Onde, sem saber muito o que esperar, achou mais pedrinhas de ouro de vários tamanhos. Em apenas 2 dias, com a riqueza que achara na floresta, ele se tornou o homem mais rico daquela parte do país. O casal decidiu chamar a menina de Kaguya Hime. Hime significa princesa. Ela cresceu tão rápido quanto um bambu brota do solo, e em apenas 3 meses ela já era uma jovem e linda mulher. Sua beleza era tão radiante que seu corpo chegava a brilhar e sua simples presença era capaz de transmitir paz, saúde e alegria, né? Só good vibes, a Kaguya Hime. Mesmo seus pais tendo muito cuidado com ela, sempre resguar, sempre resguardam, sempre resguardando-a à sua própria casa. As poucas pessoas que a visitaram fizeram sua fama correr longe, e logo 5 príncipes chegaram à casa do riquíssimo cortador de bambu para cortejar a dama. Os 5 não eram príncipes comuns. Por semanas, a fama de Kaguya Hime atraiu muitos pretendentes e houve na cidade muitos duelos e violência até que a razão prevalecesse e se instituíssem competições seletivas. Então a galera começou a descer a porrada um no outro, né? Brigando pela princesa. Esses príncipes eram vencedores de uma série de provas, tendo dado mostras de sua coragem, capacidade, graça e inteligência, né? Não é só a força que conta. Foram selecionados entre centenas de pretendentes. Viajaram dias em duros caminhos para a cidade do cortador de bambu e indo direto à sua residência, oferecendo-lhe joias, especiarias e demais presentes e riquezas. Mas o homem disse-lhes de que nada adiantariam tais presentes, e não os aceitou, pois Kaguya Hime só se casaria se e com quem ela quisesse. Gente, casamento por interesse chora, né? Embora a princesa não quisesse se casar, os príncipes aceitaram isso como mais um desafio, né? Percebe-se que homens insistem quando as mulheres dizem não, desde lá do século X, do Ocidente ao Oriente. E permaneceram persistentes em frente à sua casa até que ele se dignasse a vê-los. Passou-se o verão e o outono, e os príncipes não desistiram de seu intento. Suportaram firmemente a espera, desafiando os elementos da natureza: frio, calor, chuvas, vento e insetos. Kaguya Hime era inflexível e não seria vencida por essas demonstrações de persistência. Mas o pai da moça, apesar de compartilhar de seu desejo de que não se casasse, apiedou-se dos príncipes. O velho e rico casal também não queria o casamento da princesa, pois temia a solidão caso ela fosse embora. Mas com a firmeza de propósito dos 5 príncipes, o Taketori temia que o resultado fosse a morte de um, e com esse argumento convenceu a filha de que o melhor meio de dispensá-los seria conceder-lhes uma audiência, apresentar-lhes uma recusa formal, né?
Eu recuso me casar com você. Assinado Kaguya Hime. A princesa aceitou apenas devido ao desejo e humanitarismo do pai, pois não queria sequer ver nenhum dos príncipes, e estabeleceu então entrevistá-los em separado, atribuindo a cada um deles um desafio extremamente difícil, na tentativa de dispensá-los definitivamente. O que será que ela vai propor para eles, né? Ao primeiro, incumbiu de trazer um vaso especial, que, escondido numa montanha do continente asiático, pertencera ao próprio Buda. Realmente, a tarefa do primeiro já não é fácil, né? Vamos ver a dos outros. Ao segundo, que viajasse até o Monte Orai, no extremo leste, e trouxesse um ramo de uma árvore do pico da montanha, que não era uma árvore comum, pois seu tronco era de ouro, os galhos de prata e suas frutas de pedras preciosas. Que delícia, queria ter uma dessa no meu quintal. O terceiro deveria viajar até a China e trazer a pele do rato de fogo, que tinha propriedades mágicas e era insensível ao calor. O quarto teria que obter uma joia que refletia 5 cores, de acordo com a luz que recebesse, mas estava em poder de um dragão que devorava qualquer um que o perturbasse. Ao quinto, deveria achar um pássaro que tinha no estômago uma concha especial. E aí, com qual desafio você preferiria ficar? O primeiro príncipe sabia das dificuldades que encontraria ao viajar para o continente, para a terra de Buda. Procurar a vasilha de cerâmica em inúmeras montanhas, correr vários riscos em território desconhecido. E mesmo que encontrasse o artefato, o que já lhe parecia impossível, como seria possível convencer o proprietário a entregá-lo? Não seria muito caro? Ou exigiria mais que dinheiro? Com tudo isso em mente, não estava disposto já de antemão a realizar a viagem, passando então anos sem fazer nenhum esforço no sentido de completar a incumbência que Kaguya-hime lhe deu. Então, primeiro já falou, eu tô fora, não vale a pena não. Um dia então foi a um templo budista próximo ao seu castelo e percebeu que praticamente todos os vasos e vasilhames budistas eram iguais. Convenceu o monge do templo a lhe vender um dos maiores e mais antigos, e foi levá-lo para a princesa. O Taketori o examinou primeiro, ficando impressionado com a rapidez com que ele cumprira a missão, e levou o artefato para a sua princesa. Esta, por sua vez, passou alguns instantes a investigar o objeto para atestar sua legitimidade, e concluiu que era uma farsa, ou seja, ela pegou ele no pulo, atirando-o ao chão e partindo-lhe em vários pedaços. Recusando-se a ver o príncipe, ordenou que um dos criados o entregasse os pedaços como sinal de desaprovação. Consciente da sua mentira, o príncipe não disse uma só palavra, recolheu os cacos e partiu. O segundo príncipe também reconheceu a futilidade do desejo da princesa e não se disporia a arriscar a própria vida e despender recursos para viajar para o leste. Decidiu então promover outra fraude, mas no seu caso, bem mais elaborada. Vamos ver qual que é a mentira que o macho vai contar agora, né? Contratou os melhores joalheiros e artesãos do seu reino e de vários outros, dando-lhes a tarefa de produzir uma falsificação do ramo da árvore de ouro que a princesa lhe pedia. A tarefa consumiu muitos anos, mas por fim, ao ficar pronto, era tão perfeita e bela que podia iludir a qualquer um. O cortador de bambu ficou impressionado, prestando todo o respeito e reverência ao príncipe. Mesmo a princesa não foi capaz de detectar a fraude, tamanha foi a perícia dos artífices. E o próprio príncipe estava prestes a conquistar o seu objetivo. Mas um mensageiro veio até a casa da princesa, procurando o príncipe para lhe entregar uma mensagem. O cortador de bambu, anfitrião prestativo, se dispôs a lê-la, e era uma nota de cobrança dos joalheiros de uma certa província que reclamavam ainda não ter recebido o pagamento pela construção do ramo. Tentou dar o golpe, dando golpe. Não vai dar certo. Toda ação tem uma reação. Tudo que você planta, você colhe. Assim, a fraude foi desmascarada e o segundo príncipe foi também desclassificado. O terceiro príncipe, assim como os outros, não se prontificou a empenhar uma jornada em busca da relíquia exigida pela princesa, mas sim contratou um capitão
para que com seu navio e tripulação procurasse para ele, né? Terceirizou o serviço aí. Sabiamente pagou metade adiantado e pagaria o restante apenas quando estivesse de posse da pele do rato de fogo. Após anos, o capitão voltou com a encomenda. Narrou ao príncipe as incríveis dificuldades de sua jornada, dos terríveis vilões e monstros que ele e sua tripulação enfrentaram, e que muitos de seus homens pereceram durante a jornada. O príncipe pagou o restante com acréscimo, para compensar as famílias dos homens que morreram. Ai, que bonzinho que ele é, né? Dando indenização para as famílias. Ai, gente. Isso não te lembra pessoas da vida real? O Taketori, que já enfrentara duas tentativas de enganação, recebeu o príncipe em alerta. Pro terceiro ele não cai. Não querendo ser tripudiado pela terceira vez. O pretendente iniciou sua história fazendo suas as palavras do capitão que contratara, como tendo enfrentado todos os perigos pessoalmente. Mas o pai apenas quis ver e testar a pele do rato de fogo. Ele a colocou num pequenino incinerador e a incendiou. Ele deveria ser insensível às chamas, mas não foi o que aconteceu. Queimou rapidamente, sendo destruída e exalando um péssimo odor. O príncipe ficou revoltado e deixou escapar numa exclamação sua revolta contra o capitão que o havia enganado, deixando claro que não fora sequer ele que tinha empreendido a jornada. Com isso, o terceiro pretendente também foi eliminado. O quarto príncipe estava muito ocupado com o seu reino para despender uma jornada em busca de uma joia multicolorida que estava em posse de um dragão do mar. Ele temia que a sua ausência prolongada agravasse os problemas de seu país e que, se morresse na empreitada, seu reino entraria em colapso. Pelo menos está preocupado com o povo esse aí, né? Então enviou algum de seus súditos que garantiam ser capazes de realizar a missão. Outro que terceirizou o serviço, né? Ele os proveu com muitos recursos e dinheiro e esperou durante anos. Mas esses súditos também não foram, como no caso do terceiro príncipe, devidamente honestos. Não queriam arriscar suas vidas contra um monstro que provavelmente os mataria e gastaram todo o dinheiro com farras. Então agora quem levou o golpe foi o príncipe. E antes de receber qualquer coisa, né? Pegaram o dinheiro e foram pro bar. Percebendo-se traído, o príncipe ficou furioso. Mas o desafio o subiu à cabeça e ele afirmou que se alguém tivesse que matar o dragão, teria que ser ele mesmo. Então, por fim, partiu na jornada. Esse aí parece ser mais corajoso, né? Pelo menos. Com seu navio e seu capitão, navegou por locais onde havia relatos de um terrível dragão que destruía as embarcações, desafiando o medo de sua tripulação e do próprio capitão, mas prosseguindo corajosamente. Um dia, uma terrível tempestade atingiu seu navio, destruindo e lançando-os como náufragos durante anos pelas ilhas dos mares. Muitos marinheiros afirmaram ter visto o dragão na tempestade, mas quer fosse verdade ou não, durante esse período o príncipe reconsiderou seus sentimentos por Kaguya-hime, considerando um ultraje que ela o incumbisse de uma missão tão improvável ou tão arriscada, que poderia pôr fim à sua vida e à segurança e ordem no seu país. Achou que a princesa não era tão digna de sua admiração e passou a desgostá-la. O quinto príncipe, ao contrário dos outros, vamos ver se você vai salvar, né, gente? Desde o princípio, assumiu plenamente o desafio, percorrendo o mundo em busca do pássaro que possuía uma concha na barriga. Muitas aves morreram nas suas tentativas de encontrar o objeto em seu ventre. Ah, gente, por favor, né? Matando os pobres dos bichinhos, né? E não, cara. Ele desenvolveu vários métodos de localizar, capturar e examinar os pássaros, mas após muitos anos concluiu que a missão era impossível. O príncipe então admitiu seu fracasso e em carta enviou suas desculpas à princesa, declarando-se incapaz de cumprir seu desafio e lamentando. A princesa lhe então foi compreensiva e aceitou suas desculpas. Com a falha de todos os cinco príncipes, Kaguya-hime, o Taketori e sua esposa viveram tranquilos e felizes por uns tempos, como uma família unida. Mas as histórias sobre os feitos e falha dos príncipes
percorreram todo o Japão e chegaram nos ouvidos do imperador. Então a fofoca correu o império todo. Este ficou então curioso e fascinado pelos relatos sobre a beleza da princesa e se interessou em conhecê-la, enviando até seu pai então um convite para que comparecessem à sede imperial. Mesmo o convite do imperador foi rejeitado pela jovem. O cara, nem o imperador tinha chance com ela. O que o irritou e o fez enviar então uma ordem convocativa. Temendo o imperador, o cortador de bambu aconselhou a filha de que obedecesse. Mas ela surpreendeu a todos mais uma vez, declarando que não obedeceria à ordem e nem poderia, pois se afastasse de casa, iria dissolver-se em fumaça e desaparecer. Afinal, ela tinha nascido ali, né, no bambu daquela terra. Dessa vez, o imperador não se enfureceu devido à justificativa, mas ficou ainda mais interessado. Passaram então a trocar correspondências frequentemente e acabaram se tornando amigos, mas sempre adiando uma oportunidade de se conhecer, enviando um ao outro poemas e contos. E assim a família do Taketori permaneceu em paz por muito mais anos. Mas chegou uma época em que Kaguya Hime começou a entrar em depressão. Seus pais constantemente a encontravam chorando sobre a lua cheia. No princípio, hesitaram em perguntar, mas como a situação se agravava cada vez mais, insistiram numa explicação. Chorando, ela lhes contou então que não era deste mundo. Na verdade, era da lua. Fora enviada para ser a filha do casal por um motivo que ela ainda não conhecia, mas não seria para sempre. No 15º dia do 8º mês, ela voltaria para a lua. Seus pais ficaram boquiabertos por um tempo. Depois passaram a conversar. O Taketori relembrou as incríveis circunstâncias em que ele a achara, o modo como cresceu rápido, sua extraordinária beleza, mas daí a acreditar que ela era da lua? Ah, não. Né? Acreditar que pode nascer um bebezinho de 10 centímetros de um bambu e que ele vai crescer em 3 meses para virar uma mulher, dá para acreditar. Agora que ela é da lua, aí não, né? Aí é demais. Ele achava que era demasiado fantástico, olha só. Mas ela reiterou que, quer eles acreditassem ou não, naquela dita noite, ela iria embora para sempre. Ela escreveu ao imperador para se despedir, mas esse não respondeu. Decidiu se deslocar até ela pessoalmente para presenciar e, quem sabe, impedir a sua partida. Mobilizou milhares de soldados e partiu com quase toda a sua corte. O dia chegou e Kaguya Hime, jamais conformada com seu destino, dizia ao pai que nada poderia impedir sua partida. Mesmo o imperador e seu exército não seriam capazes de deter as divindades que viriam buscá-la. Quando a lua nasceu, as tropas do imperador simultaneamente chegaram. Ele ordenou que seus soldados cercassem a casa e apontassem suas flechas para o ar. Eu acho que pode tudo, né, esse imperador. Então surgiram de uma nuvem do céu diversas moças voando, tão belas quanto Kaguya Hime. Todos ficaram paralisados, incapazes de fazer qualquer coisa. Vozes divinas anunciaram que o momento chegara e era hora de partir. Agradeceram ao Taketori e sua esposa por terem cuidado bem da princesa que eles haviam enviado, e que foram mesmo elas também que puseram todo o ouro que os enriqueceu, como uma forma de garantir que eles tivessem uma vida digna e pudessem criá-la. Como recompensa final, permitiram que ela lhes desse um último presente, um jarro onde continha uma porção que poderia dar vida eterna a quem bebesse. Mas com toda a tristeza que os pais adotivos da moça sentiam, achavam que viver para sempre sem ela seria um castigo ainda maior do que estavam sofrendo agora, pois perdiam o gosto pela vida. Que lindo, né, gente? Olha, isso que é amor incondicional, né, de pai e mãe. A princesa tentou consolá-los, dizendo que sempre que olhassem para a lua, poderiam vê-la. Kaguya Hime ascendeu aos céus junto com suas semelhantes e sumiu em direção à lua. O Taketori e sua esposa deram ao imperador a poção da imortalidade, mas este também se recusou a bebê-la, movido pelo mesmo sentimento dos pais da princesa.
ordenou que fosse feito então um sacrifício em homenagem a ela, e seus súditos despejassem no Monte Fuji a poção, que aos poucos se desfaria em fumaça, rumo aos céus, de onde viera. E lá, na boca do vulcão Fujisan, a poção da vida eterna evapora até hoje. Muito bonito, né, gente? Eu acho que nesse conto tem muitas mensagens que a gente acredita ser muito moderno hoje em dia, né? Segundo tudo aquilo que a gente construiu como sociedade, né? Os preconceitos que a gente quebrou. Esse negócio do casamento arranjado, né? Uma coisa que antigamente era muito comum, né? E esse conto traz de uma forma legal, né? Interessante. Também fala um pouco sobre o que que as pessoas fazem para conseguir aquilo que elas querem, né? As mentiras, traições, esses desejos que muitas vezes não são desejos reais nossos, né? São desejos da sociedade em si, né? Então, ao mesmo tempo que esse conto tem algo de muito fantástico, ele também tem muito da leitura da realidade, né? E aí, gostou do Taketori Monogatari? Essa história, gente, é maravilhosa, fantástica, né? Então, se você curtiu, curte o vídeo também, né? Comenta aí então se você conhece alguma história da literatura japonesa, se você gosta da cultura japonesa, né? Hoje em dia ela é muito difundida, principalmente aqui no Brasil. E se inscreva no canal, curte o vídeo, né? É bom. E até a próxima leitura. Tchau!